fazer nada que não me agradasse. Anne permanecerá, Anne se compromete a ficar em casa e cuidar dele. É a própria proposta de Anne e por isso irei com você, o que será muito melhor, pois não jantei na outra casa desde terça-feira. É muito gentil da parte de Anne, respondeu o marido, e eu ficaria muito feliz em tê-la conosco, mas parece um tanto difícil que ela seja deixada em casa sozinha para cuidar de nosso filho doente. Anne estava agora à mão para defender sua própria causa, e a sinceridade de sua maneira foi logo o suficiente para convencê-lo, onde a convicção era pelo menos muito agradável. Ele não teve mais escrúpulos quanto a deixá-la almoçar sozinha, embora ainda desejasse que ela se juntasse a eles à noite, quando a criança pudesse estar descansando, e gentilmente a instou a deixá-lo buscá-la, mas ela foi completamente irredutível. Sendo este o caso, ela logo teve o prazer de vê-los partir juntos, em grande animação. Eles partiram, esperava ela, para serem felizes, por mais estranha que pudesse parecer essa felicidade. Quanto a ela, restavam-me tantas sensações de conforto quanto, talvez, jamais pudesse ter. Ela sabia ser de grande utilidade para a criança, e o que importava a ela se Frederico Entorque estivesse a apenas meia milha de distância, agradando a outras pessoas. Ela gostaria de saber como ele se sentia em relação a uma reunião. Talvez indiferente, se a indiferença pudesse existir sob tais circunstâncias. Ele deve ser indiferente ou relutante. Se ele desejasse revê-la, não precisaria ter esperado até este momento. Ele teria feito o que ela não podia deixar de acreditar que, em seu lugar, ela teria feito há muito tempo, quando os acontecimentos lhe deram antecipadamente a independência que era a única coisa que faltava. Seu irmão e sua irmã retornaram encantados com sua nova amizade e com sua visita em geral. Havia música, canto, conversas e risadas, tudo o que era mais agradável, maneiras encantadoras no capitão Wentworth. Sem timidez ou reserva, pareciam conhecer-se perfeitamente e ele viria na manhã seguinte para caçar com Charles. Ele viria para o café da manhã, mas não no cottage, embora isso tivesse sido proposto no início, mas então ele foi instado a vir para a casa grande, em vez disso, e parecia receoso de atrapalhar Charles Musgrove, por causa da criança, e, portanto, de alguma forma, eles mal sabiam como acabou que Charles o encontraria para o café da manhã na casa de seu pai. Amy entendeu. Ele desejava evitar vê-la. Ela descobriu que ele havia perguntado por ela de forma sutil, como conviria a um antigo conhecido superficial, parecendo reconhecer o que ela havia reconhecido, talvez motivado pela mesma intenção de evitar apresentações quando se encontrassem. As horas da manhã na casa de campo eram sempre mais tardias do que na outra casa, e na manhã seguinte a diferença foi tão grande que Mary e Anne estavam apenas começando o café da manhã quando Charles entrou para dizer que estavam prestes a partir, que ele havia vindo buscar seus cães, que suas irmãs estavam seguindo com o capitão Wentworth. Suas irmãs pretendiam visitar Mary e a criança, e o capitão Wentworth também propunha visitá-la por alguns minutos, se não fosse inconveniente, e, embora Charles tivesse garantido que a criança não estava em condições que pudessem tornar a visita inconveniente, o capitão Wentworth não se sentiu satisfeito sem que ele corresse para avisá-las. Mary, muito grata por essa atenção, ficou encantada em recebê-lo, enquanto mil sentimentos invadiam Anne, sendo o mais consolador deles o de que tudo aquilo logo terminaria. E logo acabou. 2 minutos após a preparação de Charles, os demais estavam na sala de estar. Seu olhar encontrou-se a meio caminho com o do capitão Wentworth. Uma saudação, uma reverência foram trocadas. Ela ouviu sua voz, ele conversou com Mary, disse tudo o que era apropriado. Disse algo às senhoritas Musgrove, o suficiente para marcar uma relação tranquila. A sala parecia cheia, repleta de pessoas e vozes, mas poucos minutos foram suficientes para encerrar a situação. Charles apareceu na janela. Tudo estava pronto. Seu visitante havia se curvado e partido. As senhoritas Musgrove também haviam ido, decidindo repentinamente caminhar até o fim da aldeia com os esportistas. A sala foi desocupada e Anne pôde terminar seu café da manhã como conseguisse. Acabou. Acabou. Ela repetia para si mesma uma e outra vez, em nervosa gratidão. O pior já passou. Mary falou, mas não pôde comparecer. Ela o tinha visto. Eles haviam se conhecido. Eles haviam estado mais uma vez na mesma sala. Em breve, porém, ela começou a raciocinar consigo mesma e a tentar sentir menos. 8 anos, quase 8 anos haviam se passado desde que tudo fora abandonado. Como absurdo retomar a agitação que o intervalo como se havia banido para a distância e a imprecisão. O que 8 anos poderiam não fazer? Eventos de toda descrição, mudanças, alienações, remoções, tudo. Tudo deve ser compreendido nele e o esquecimento do passado, como é natural, como é certo também. Incluía quase um terço de sua própria vida.
Ah, não. Com todo o seu raciocínio, ela constatou que, para sentimentos retentivos, 8 anos podem ser pouco mais que nada. Agora, como deveriam ser interpretados seus sentimentos? Era como se estivesse desejando evitá-la? E no instante seguinte, ela se odiava pela tolice que a levara a fazer a pergunta. Sobre uma outra questão que talvez sua maior sabedoria não pudesse ter evitado, ela logo foi poupada de toda a suspensão, pois, depois que as senhoritas Musgrove retornaram e terminaram sua visita ao cottage, ela teve esta informação espontânea de Mary. Capitão Wentworth não é muito galante com a senhora Anne, embora tenha sido tão atencioso comigo. Henrietta lhe perguntou o que ele achava de você, quando eles foram embora, e ele respondeu: Você estava tão diferente que eu não a teria reconhecido novamente. Mary não sentia respeito comum por sua irmã, mas não suspeitava de infligir qualquer ferida peculiar. Alterado além do seu conhecimento, Anne submeteu-se completamente em profunda e silenciosa mortificação. Sem dúvida, era assim, e ela não podia se vindar, pois ele não havia mudado, ou não para pior. Ela já havia reconhecido isso para si mesma e não conseguia pensar de forma diferente que ele pensasse dela o que quisesse. Não, os anos que destruíram sua juventude e beleza apenas lhe deram um aspecto mais radiante, viril e franco, sem em nada diminuir suas vantagens pessoais. Ela havia visto mesmo Frederico Wentworth, tão transformada que não a reconheceria. Essas foram palavras que não poderiam deixar de permanecer com ela. Contudo, ela logo começou a se alegrar por tê-los ouvido. Eram de tendência sóbria, acalmavam a agitação, compunham e, consequentemente, deviam torná-la mais feliz. Frederico Wentworth havia usado palavras semelhantes, ou algo parecido, mas sem imaginar que chegariam a ela. Ele a achara terrivelmente mudada e, no primeiro momento de apelo, havia falado como sentia. Ele não havia perdoado Anne Elliot. Ela o havia tratado mal, abandonado e decepcionado, e, pior, demonstrara uma fragilidade de caráter ao fazê-lo, que seu próprio temperamento decidido e confiante não podia suportar. Ela o havia abandonado para agradar aos outros. Tinha sido o efeito de excessiva persuasão. Havia sido fraqueza e timidez. Ele fora muito afeiçoado a ela e nunca vira uma mulher desde então que considerasse sua igual, mas, exceto por alguma sensação natural de curiosidade, não tinha desejo de encontrá-la novamente. O poder que ela exercia sobre ele havia desaparecido para sempre. Seu objetivo agora era casar-se. Ele era rico e, tendo desembarcado, pretendia estabelecer-se assim que fosse devidamente tentado. De fato, observava tudo ao redor, pronto para se apaixonar com toda a rapidez que uma mente clara e um gosto apurado pudessem permitir. Ele tinha um coração para qualquer uma das senhoritas Musgrove, se elas pudessem conquistá-lo, um coração, em suma, para qualquer jovem mulher agradável que surgisse em seu caminho, exceto Anne Elliot. Esta foi sua única exceção secreta quando disse à irmã, em resposta às suas suposições: Sim, aqui estou eu, Sofia, totalmente disposta a fazer um casamento tolo. Qualquer pessoa entre 15 e 30 anos pode me ter para pedir. Um pouco de beleza, alguns sorrisos e alguns elogios à marinha e estou perdido. Não deveria isso ser suficiente para um marinheiro, que não teve contato com mulheres para torná-lo exigente. Ele o disse, ela sabia, para ser contradito. Seu olhar brilhante e orgulhoso transmitia a convicção de que ele era uma pessoa agradável, e Anne Elliot não estava fora de seus pensamentos quando ele descreveu, com mais seriedade, a mulher que desejava conhecer. Uma mente forte, com doçura de maneiras, foi o primeiro e o último da descrição. Aquela é a mulher que eu quero, disse ele. Algo um pouco inferior, naturalmente, tolerarei, mas não deve ser muito. Se sou tolo, serei tolo de fato, pois pensei no assunto mais do que a maioria dos homens. A partir desse momento, o capitão Wentworth e Anne Elliot passaram a frequentar os mesmos círculos sociais com frequência. Logo, estavam jantando juntos na casa do LCR. Musgrove, pois o estado do menino já não permitia à tia se ausentar, e este foi apenas o começo de outros jantares e outros encontros. A questão de saber se os sentimentos anteriores seriam renovados precisava ser posta à prova. Os tempos passados, sem dúvida, deveriam ser trazidos à lembrança de cada um. Eles não poderiam deixar de ser revisitados. O ano do noivado não poderia deixar de ser mencionado por ele, nas pequenas narrativas ou descrições que a conversa suscitava. Sua profissão o qualificava, sua disposição o levava a falar. Isso foi no ano 6. Isso aconteceu antes de eu ir para o mar no ano 6. Ocorreram no curso da primeira noite que passaram juntos, e, embora sua voz não vacilasse, e embora ela não tivesse razão para supor que seu olhar se voltasse para ela enquanto falava, Anne sentiu a total impossibilidade, por seu conhecimento de sua mente, de que ele pudesse não ser visitado pela lembrança mais do que ela mesma.
Deve haver a mesma associação imediata de pensamento, embora ela estivesse muito longe de concebê-la como de igual sofrimento. Eles não mantinham conversas nem qualquer tipo de interação além daquelas exigidas pela mais básica civilidade. Já fomos tanto um para o outro. Agora, Mada, houve um tempo em que, de todo o grande grupo que agora enchia a sala de estar em Uppercross, seria mais difícil para eles deixarem de conversar uns com os outros. Com exceção, talvez, do almirante das Ra. Croft, que pareciam particularmente apegados e felizes, Anne não podia admitir outras exceções, mesmo entre os casais casados. Não poderia haver dois corações tão abertos, gostos tão semelhantes, sentimentos tão em uníssono, semblantes tão amados. Agora eram como estranhos, pior que estranhos, pois jamais poderiam se conhecer. Era um afastamento perpétuo. Quando ele falava, ela ouvia a mesma voz e discernia a mesma mente. Havia uma ignorância muito generalizada sobre todos os assuntos navais em toda a festa, e ele foi muito questionado, especialmente pelas duas senhoritas Musgrove, que pareciam não ter olhos senão para ele, sobre a maneira de viver a bordo, as regulamentações diárias, a alimentação, os horários, etc., e sua surpresa com seus relatos, ao saber o grau de acomodação e organização que era possível, provocou nele alguma ridicularização agradável, que lembrou a Anne os primeiros dias em que ela também fora ignorante e ela também fora acusada de supor que os marinheiros viviam a bordo sem nada para comer, ou qualquer cozinheiro para preparar a comida, se houvesse, ou qualquer empregado para servir, ou qualquer faca e garfo para usar. Ao ouvir e refletir sobre isso, ela foi despertada por um sussurro das Ra. Musgrove, que, dominada por afetuosas lamentações, não pôde deixar de dizer: Ah, senhorita Anne, se aprovesse ao céu poupar meu pobre filho, ouso dizer que ele seria exatamente como o senhor neste momento. Anne reprimiu um sorriso e ouviu com gentileza, enquanto Azar. Musgrove desabafava um pouco mais e, por alguns minutos, não conseguiu acompanhar a conversa dos demais. Quando pôde deixar sua atenção seguir seu curso natural novamente, encontrou as senhoritas Musgrove acabando de buscar a lista naval, sua própria lista naval, a primeira que jamais estivera em Uppercross, e sentando-se juntas para estudá-la, com o objetivo declarado de descobrir os navios que o capitão Wentworth havia comandado. O primeiro foi o Asp, lembro-me, procuraremos o Asp. Não a encontrará lá. Bastante desgastado e danificado. Eu fui o último homem a comandá-la. Dificilmente apto para o serviço, então. Considerado apto para o serviço doméstico por 1 ou 2 anos, fui enviado para as Índias Ocidentais. As meninas pareciam estar completamente maravilhadas. O almirantado, continuou ele, diverte-se de vez em quando enviando algumas centenas de homens ao mar em um navio inadequado para ser utilizado. Mas eles têm muitos a prover, e, entre os milhares que poderiam muito bem ir para o fundo do mar, é impossível para eles distinguir o grupo que menos faria falta. Puxa, puxa, exclamou o almirante, que bobagens esses jovens dizem. Nunca houve uma escuna melhor do que a Asp em sua época. Para uma escuna antiga, construída, não se veria igual. Que sortudo por tê-la. Ele sabe que deve ter havido 20 homens melhores do que ele se candidatando a ela ao mesmo tempo. Sortudo por conseguir algo tão cedo, sem mais interesse do que o dele. Senti minha sorte, almirante, garanto-lhe, respondeu o capitão Wentworth, seriamente. Fiquei tão satisfeito com minha nomeação quanto o senhor pode desejar. Era um grande objetivo para mim, naquela época, estar no mar. Um objetivo muito grande, eu queria estar fazendo algo. Com certeza o fez. O que um jovem como você deveria fazer em terra por 6 meses seguidos? Se um homem não tiver uma esposa, logo desejará estar novamente à deriva. Mas, Capitão Wentworth, exclamou Louisa, como deve ter ficado contrariado quando chegou ao Asp para ver que coisa velha lhe tinham dado. Eu sabia muito bem o que ela era antes daquele dia, disse ele, sorrindo. Eu não tinha mais descobertas a fazer do que você teria sobre a moda e a resistência de uma antiga pelice que você teria visto emprestada entre metade de seus conhecidos desde que se lembra e que, finalmente, em um dia muito chuvoso, é emprestada a você mesmo. Ah, ela era uma querida e velha as para mim. Ela fez tudo o que eu desejava. Eu sabia que ela o faria. Eu sabia que deveríamos afundar juntos ou que ela seria a minha salvação, e nunca tive 2 dias de mau tempo durante todo o tempo em que estive no mar com ela, e, depois de capturar corsários suficientes para ser muito divertido, tive a boa sorte, em minha viagem de volta para casa no outono seguinte, de encontrar a fragata francesa que eu tanto desejava. Eu a trouxe para Plymouth, e aqui outra instância de sorte. Não havíamos permanecido 6 horas no som quando sobreveio uma tempestade que durou 4 dias e noites, e que teria acabado com o pobre velho Asp em metade do tempo. Nosso contato com a grande nação não havia melhorado muito nossa condição. 24 horas depois,
e eu seria apenas um valente Capitão Wentworth, em um pequeno parágrafo em um canto dos jornais, e, tendo me perdido em apenas uma escuna, ninguém teria pensado em mim. Os estremecimentos de Anne eram apenas para si mesma, mas as senhoritas Musgrove podiam ser tão abertas quanto sinceras em suas exclamações de pena e horror. Então, suponho, disse Azar. Musgrove, em voz baixa, como se estivesse pensando em voz alta, então ele foi para a Lacônia e lá encontrou o nosso pobre rapaz. Charles, meu caro, acenando para ele, pergunte ao capitão Wentworth onde ele conheceu seu pobre irmão pela primeira vez. Eu sempre esquecia. Foi em Gibraltar, mãe, eu sei. Dick fora deixado doente em Gibraltar, com uma recomendação de seu antigo capitão ao capitão Wentworth. Ah, mas Charles, diga ao capitão Wentworth que não precisa ter receio de mencionar o pobre Dick na minha presença, pois seria um prazer ouvi-lo falar dele por um amigo tão bom. Charles, sendo um pouco mais atento às probabilidades do caso, apenas assentiu em resposta e se afastou. As moças agora estavam à procura da laconia, e o capitão Wentworth não pôde negar a si mesmo o prazer de tomar o precioso volume em suas próprias mãos para poupá-las do trabalho, e mais uma vez ler em voz alta a pequena declaração de seu nome e classificação, e a classe não comissionada atual, observando sobre ela que também fora uma das melhores amigas que o homem já teve. Ah, aqueles foram dias agradáveis quando eu possuía o laconia. Quão rápido eu ganhei dinheiro com ela. Eu e um amigo meu fizemos um cruzeiro maravilhoso juntos pelas ilhas ocidentais. Pobre Arvire, irmã. O senhor sabe o quanto ele desejava dinheiro, pior do que eu mesmo. Ele tinha uma esposa. Excelente colega. Jamais esquecerei sua felicidade. Ele sentiu tudo, tanto por ela. No verão seguinte, desejei-o novamente, quando ainda desfrutava da mesma sorte no Mediterrâneo. Estou certa, senhor, disse Asra. Musgrove, que foi um dia de sorte para nós quando o senhor foi nomeado capitão daquele navio. Jamais esqueceremos o que a senhora fez. Seus sentimentos a fizeram falar baixo, e o capitão Wentworth, ouvindo apenas em parte e provavelmente sem ter Dick Musgrove em seus pensamentos, pareceu um tanto hesitante, como se esperasse por mais. Meu irmão, sussurrou uma das moças, mamãe está pensando no pobre Richard. Pobre rapaz, continuou Asra. Musgrove, ele se tornou tão estável e um correspondente tão excelente enquanto esteve sob seus cuidados. Ah, seria motivo de alegria se ele nunca tivesse partido. Asseguro-lhe, Capitão Wentworth, que lamentamos muito que ele o tenha deixado. Houve uma expressão momentânea no rosto do Capitão Wentworth diante dessa fala, um certo brilho em seus olhos brilhantes e um sorriso em seus lábios bonitos, que convenceram Anne de que, em vez de compartilhar os votos de Mrs. Musgrove em relação a seu filho, ele provavelmente se esforçara para se livrar dele, mas foi uma indulgência de autodivertimento passageira demais para ser detectada por alguém que o entendesse menos do que ela. Em outro momento, ele estava perfeitamente calmo e sério, e quase imediatamente depois, aproximando-se do sofá em que ela e Mrs. Musgrove estavam sentadas. Sentou-se ao lado desta última e iniciou uma conversa com ela, em voz baixa, sobre seu filho, fazendo-o com tanta simpatia e graça natural, que demonstrou a mais gentil consideração por tudo o que era real e sensato nos sentimentos da mãe. Na verdade, estavam no mesmo sofá, pois as A. Musgrove prontamente lhe abrira espaço e estavam separados apenas pelas A. Musgrove. De fato, não foi uma barreira insignificante. Ahá. Musgrove era de um porte confortável e substancial, infinitamente mais apta por natureza a expressar boa disposição e bom humor do que ternura e sentimentalismo, e, enquanto as agitações da esbelta forma e do rosto pensativo de Anne podem ser consideradas muito bem protegidas, o capitão Wentworth deveria receber algum crédito pelo autocontrole com que atendia aos seus grandes e gordos suspiros sobre o destino de um filho, por quem ninguém se importar em vida. O tamanho pessoal e a angústia mental certamente não guardam proporções necessárias. Uma figura grande e corpulenta tem tanto direito de estar em profunda aflição quanto o conjunto de membros mais graciosos do mundo. Mas, justa ou injustamente, há conjunções inconvenientes que a razão patrocinará em vão, que o bom gosto não pode tolerar, que o ridículo se apoderará. O almirante, após dar 2 ou 3 voltas revigorantes pela sala com as mãos atrás das costas, sendo chamado à ordem por sua esposa, aproximou-se do capitão Wentworth e, sem observar o que poderia estar interrompendo, pensando apenas em seus próprios pensamentos, começou com: se o senhor tivesse chegado a Lisboa uma semana depois, na primavera passada, Frederic teria sido solicitado a dar passagem à Lady Mary Grierson e suas filhas. Devo. Agradeço por não ter chegado uma semana depois. O almirante o repreendeu por sua falta de galanteria.
Ele se defendeu, embora professasse que jamais admitiria, de bom grado, senhoras a bordo de um navio seu, exceto para um baile ou uma visita que pudesse ser concluída em poucas horas. Mas, se me